Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a nossa gratidão por você estar acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante interessante e importante para as nossas vidas: a obsessão no cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, na questão número 459, nós vamos ver que Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles responderam o seguinte: muito mais do que supondes, ao ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ora, a partir desta resposta dos espíritos, nós temos que ter uma reflexão mais séria, porque os espíritos estão influenciando em nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E aí alguém há de dizer: mas então aquilo de errado, de mal que eu venha a praticar, pode não ser culpa minha, pode ser influência de algum espírito que me levou a esse ato, a esse tipo de conduta. Mas na realidade, se é verdade que eles influenciam em nossas vidas, também é verdade que somos nós quem elegemos quais serão os espíritos que deverão influenciar em nossas vidas. Porque esta influência, ela se dá pela sintonia. Em três situações mais específicas. A sintonia de pensamentos. Se no meu dia a dia eu estou elaborando pensamentos negativos, pensamentos com desejo de vingança, pensamentos com desejo de ociosidade, obviamente, eu estarei atraindo para junto de mim espíritos que têm o mesmo tipo de pensamentos e o mesmo tipo de desejo. Obviamente que nós podemos imaginar qual é o tipo de influência que esses espíritos vão colocar em minha vida. E como que eles podem influenciar? Através exatamente do pensamento. Estabelecendo essa sintonia de pensamentos, eles vão ali jogando uma frase, uma palavra, que você recebe como se fosse um pensamento seu. E ali você vai elaborando, vai continuando, porque você alimenta aquele tipo de pensamento, você alimenta aquele tipo de desejo, de forma que vai potencializando aquela sua propensão para a ociosidade, para um desejo de vingança ou para a situação semelhante que seja negativo. Mas, por outro lado, se na sua vida você conseguir elaborar apenas pensamentos positivos, mais elevados, buscando pensar no bem do próximo, num trabalho bem realizado, em coisas que de fato são úteis para o aprendizado do espírito e para a construção de alguma coisa, para o próprio bem ou para o bem do próximo, para a comunidade de um modo geral, certamente você estará sintonizando com espíritos que têm também este mesmo tipo de interesse. São espíritos mais evoluídos, mais elevados, que vão também influenciar em nossa vida, mas vão influenciar positivamente em nossa vida, potencializando já os nossos desejos de fazer o bem, de realizar o bem, de ser uma pessoa melhor. Portanto, se é verdade que os espíritos influenciam em nossas vidas, é mais verdade que somos nós que elegemos os espíritos que devam influenciar. Então, temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os sentimentos que nós elaboramos, porque é um outro tipo de sintonia, não é apenas o pensamento, mas o sentimento. Então eu tenho um sentimento de ódio que não sai do meu coração por aquela pessoa que algum dia me prejudicou. Às vezes faz tanto tempo que eu já nem sei mais o que, mas não gosto nem de ver, nem de ouvir falar o nome daquela pessoa. Esse sentimento de ódio, qualquer tipo de sentimento negativo, de inveja, de avareza, enfim, todo esse tipo de sentimento, orgulho, vaidade, vai nos levar a atrair espíritos que tenham este mesmo tipo de sentimento e que, obviamente, vão potencializar nossos sentimentos negativos e vão nos prejudicar na busca da nossa evolução moral e espiritual. Por outro lado, da mesma forma, se os sentimentos que nós guardarmos no coração forem bons sentimentos, de amor, forem sentimentos de ternura por alguém, eles também atrairão espíritos de elevada condição moral e que vão nos
potencializar esses sentimentos e nos auxiliar pelos caminhos da vida. E também tem a questão da nossa conduta, porque de repente eu tenho determinado tipo de pensamento, de sentimento, mas a minha conduta é completamente contrária, porque de repente eu vejo a oportunidade de me dar bem em determinada situação, mesmo que aquela situação não guarde muito respeito com a ética, mesmo que aquela situação não guarde muito respeito com o direito do próximo, eu acabo tomando aquele tipo de conduta e estarei da mesma forma pelo prejuízo que causei ao próximo, pelo prejuízo que causei ao outro, pela atitude antiética que eu tive, eu estou atraindo espíritos que têm o mesmo tipo de conduta e que vão potencializar a minha conduta e eu estarei então adentrando para esse caminho que vai fazer com que eu plante más sementes, com que eu inflinja dor e sofrimento ao outro e pela lei de causa e efeito, certamente, eu vou receber todo esse sofrimento, toda essa dor no meu futuro. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos ou até numa outra encarnação, mas certamente eu irei algum dia ter que resgatar o débito que agora eu estou assumindo. Por outro lado, uma conduta boa, de caridade, uma conduta que esteja determinada pelo caminho da ética e atrairá para mim espíritos que vão me auxiliar e potencializar nesse tipo de conduta. Portanto, se é verdade que os espíritos influenciam em nossa vida, novamente repito, é mais verdade que somos nós que escolhemos quais são os espíritos que estarão junto conosco. Mas nem tudo está resolvido na questão da sintonia, porque há casos em que a sintonia só não basta. Quais são esses casos? Se a gente for buscar no livro Céu e Inferno, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, tem lá uma afirmativa: para se apagar uma falta, necessita-se de 3 passos: arrependimento, expiação e reparação. Portanto, quando no meu passado, seja nessa existência ou seja em existências anteriores, eu prejudiquei alguém, eu estabeleci vínculo com aquela pessoa, eu estabeleci um débito para com ela, sou devedor dela hoje. E se eu sou devedor, eu tenho que pagar para ela, não vou poder pagar para outro, eu terei que pagar para aquela pessoa. Portanto, esse vínculo de débito que eu tenho com aquela pessoa, com aquele espírito, como caso de desencarnado, me forma um vínculo que faz com que eu esteja intimamente ligado a ele e possa vir a receber dele, em razão desse débito, alguma influenciação, ainda que eu me coloque com bons sentimentos no coração, com bons pensamentos e com uma conduta reta e dentro da ética, porque o meu débito anterior ele tem que ser resgatado. Se eu compro determinada loja, eu posso ser muito bom em minha vida comercial, na minha vida perante o pagamento das minhas contas, dos meus débitos em outros lugares, mas aquele débito que eu fiz com aquela loja, se eu não resgatei, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ela sempre estará me cobrando, vai colocar o meu nome no SPC, vai entrar com ação na justiça, enfim, aquele débito é para com aquela empresa, e assim é na nossa vida pessoal também. Quando eu tenho um débito para com o espírito, é para com ele que eu devo resgatar. Então, nesse caso, não há vítimas, porque se hoje eu estou sendo vítima daquele espírito, porque anteriormente eu prejudiquei, ele foi a vítima e eu fui o algoz. Tem um caso muito específico na literatura espírita que nos dá a exata dimensão dessa situação. Conta-nos Sueli de Caldas Schubert, no livro Semeador de Estrelas, que fala sobre a vida do nosso conhecido e amado Divaldo Pereira Franco, que ele teve um obsessor obstinado, em que ele mesmo intitulava como sendo o Máscara de Ferro. Ele assim intitulava porque esse espírito, quando apresentava a sua vidência, ele se apresentava com uma máscara de ferro exatamente. E esse espírito, por um tempo mais ou menos longo, em muitas oportunidades, fazia coisas na tentativa de prejudicar Divaldo. Fez várias coisas que o prejudicavam efetivamente, mesmo que Divaldo é tudo aquilo que nós sabemos que é, tem uma grande obra de caridade, um grande trabalho em prol da doutrina espírita, da divulgação do discernimento e da conscientização de toda a humanidade, enfim,
Toda a obra de Divaldo não é necessário nem a gente comentar. Mas mesmo assim, até determinada ocasião, estava ele sendo vítima deste obsessor, porque certamente tinha algum débito para com ele. Então, em determinada ocasião, em que a Mansão do Caminho, que conhecemos, instituição criada por Divaldo Franco, estava passando por algumas dificuldades financeiras e haviam decidido que, por enquanto, pelo menos naquele momento, não poderia-se mais aumentar o número de assistidos da casa, dada a dificuldade momentânea por que ela estava passando. Em que pese esta decisão, um dia pela manhã, Divaldo, quando abriu as portas da Mansão do Caminho, se deparou com uma criança que estava ali, recém-nascida, abandonada, na porta da Mansão do Caminho. Ele não teve dúvidas nenhuma, tomou a criança, levou para a cozinha, onde as pessoas já preparavam o café da manhã, determinou que se realizasse lá todas as necessidades da criança e albergou aquela criança na Mansão do Caminho, com toda certeza. Quando foi naquela noite, quando Divaldo se preparava para o descanso merecido, eis que lhe apareceu o obsessor, o Máscara de Ferro. E nesse momento vinha em clima de despedida, disse: Divaldo, até hoje você sabe que eu estou aqui e o meu objetivo é, de fato, de prejudicá-lo. Eu nunca escondi isso. Mas agora eu estou indo embora, porque eu não posso mais prejudicá-lo. Falei que Divaldo, mas por que, meu irmão, já está indo assim, né? Aí ele disse: olha, hoje você acolheu uma criança. E essa criança, Divaldo, foi minha mãe em uma reencarnação anterior. E eu não poderia continuar prejudicando a você que está atendendo todas as necessidades daquele espírito que para mim é muito amado, para mim é muito querido. O débito foi resgatado ali e, obviamente, a obsessão se encerrou ali. Resultado, o Máscara de Ferro se tornou um dos grandes trabalhadores, né, no mundo espiritual em prol da instituição da obra A Mansão do Caminho, o que nos mostra que nem sempre o vínculo se forma especificamente pela sintonia, mas quando nós temos débitos especificamente com determinado espírito, obviamente nós vamos ter realmente que resgatar esse débito para com aquele espírito. Então a obsessão, ela vem ser todo esse tipo de influência que nos prejudica. Se a influência é boa, se eu estou com um pensamento bom, a influência é boa, não vamos intitular como obsessão. É um auxílio, é um amparo, que nós até estamos nas nossas orações sempre pedindo a espiritualidade. Mas quando essa influência dos espíritos nos prejudica, então nós chamamos de obsessão. Ela pode ser consciente e pode ser inconsciente. Ou seja, aquele espírito que esteja nos prejudicando, ele pode nos prejudicar conscientemente, com a vontade de nos prejudicar, ou pode estar nos prejudicando pelo simples fato de estar ao nosso lado. Está ao nosso lado porque simpatizou com a nossa forma de agir, com a nossa conduta, com o nosso pensamento, mas a sua presença ao nosso lado, sempre nos colocando pensamentos negativos, vai nos prejudicar, porque vai potencializar as nossas questões negativas. Embora ele jamais imaginou em nos prejudicar, ele está ao nosso lado porque ele sente prazer em estar ao nosso lado. Agora, há a obsessão de forma consciente também, aquele espírito que está ao nosso lado porque quer nos prejudicar. Então ele aproveita das nossas fraquezas, daqueles momentos de fraquezas, para inserir pensamentos negativos, para, de alguma forma, em que ele possa alcançar para nos prejudicar. Agora, como prevenir isso então? Bom, com relação aos débitos anteriores, está lá, no Código Penal da Vida Futura. É buscar através da expiação e da reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Reparar o débito, pagar o débito para com aquele que você deve. E, no caso, o arrependimento é ter a consciência do erro que cometeu, e a expiação está exatamente no fato de aprender com aquela situação. Aprender com aquela situação para que não venha cometer erros semelhantes de novo. Não adianta eu resgatar o débito aqui hoje e amanhã cometer o mesmo erro, prejudicando o mesmo espírito ou um outro, porque eu estarei ficando no mesmo círculo vicioso. Então é importante ter esse discernimento de ter o arrependimento, a expiação para aprender a não mais cometer o mesmo erro,
e o resgate, que é o pagamento do débito, para que possamos prevenir esta questão. Agora, com relação à maior parte, que é aqueles espíritos que estão ao nosso lado pela sintonia, nós temos exatamente que promover a nossa transformação moral, que nos fala Kardec. O verdadeiro espírita, dizia Kardec, é aquele que se esforça cotidianamente para promover a sua transformação moral, vencendo as suas más inclinações, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a avareza e tantas outras más inclinações que nós albergamos em nossos corações. É aquele esforço cotidiano, através do quê? Da prática da caridade, que vai ser a conduta. A prática da caridade, o auxílio ao próximo, um sorriso, um atendimento, a busca de ser uma pessoa produtiva em todos os ambientes em que viver, em todos os grupos sociais que frequentar. Ser uma pessoa que leve um pensamento positivo, uma conduta positiva, leva um conselho bom, leva um sorriso para que as pessoas possam se sentir melhor ao seu lado. É essa busca de ter esses bons sentimentos no coração que vão nos proporcionar o crescimento e a sintonia apenas com a espiritualidade maior. Espíritos que vão tentar direcionar a nossa vida para o caminho do bem. E, obviamente, junto com eles, nós não deveremos, de forma alguma, ter a dificuldade, porque eles só vão nos encaminhar para o bem. A oração é muito importante, porque a oração sempre nos coloca com um pensamento positivo. Se temos alguma dificuldade, entremos em oração. Foi a colocação que Jesus já nos deu. Vigiai e orai, estejamos vigilantes. Se o pensamento cai para um pensamento negativo, um sentimento negativo, entremos em oração e automaticamente estaremos elevando os nossos pensamentos. Mudemos as nossas condutas. Mas o que nós temos também que ver é que nem tudo é obsessão. Acontece uma coisa, a pessoa tropeça, tem um espírito obsessor. Nem tudo é obsessão. No próprio livro dos Médiuns, no capítulo 23, onde Kardec trata da obsessão, ele narra um episódio muito interessante. Disse ele que em determinada feita ele recebeu uma carta de uma pessoa que morava no interior, e essa pessoa ela tinha lá uma criação, tinha uma propriedade rural onde tinha criação de animais. E os seus animais, vacas, bois, porcos, carneiros, eles estavam morrendo muito, adoecendo e morrendo demais. E aquele senhor já havia procurado todas as formas para evitar que aquilo continuasse a acontecer. Havia pedido para se rezar missas, havia pedido outras realizações, até que ele entendeu que não tinha mais o que fazer. E pediu, então, veio conhecer ou saber do nome de Allan Kardec e escreveu numa carta pedindo uma orientação. Então, Kardec submeteu aquele pedido em uma sessão mediúnica ao auxílio da espiritualidade maior. E foi pela sua própria surpresa que a espiritualidade disse: olha, esse nosso irmão, ele busca de alguma forma que tenha algo acima, algo transcendental influenciando na morte dos seus animais. Mas não é nada disso. Fala para o nosso irmão promover uma limpeza, lavar os seus currais, porque eles estão infectados pela falta de higiene com que ele trata os animais. Então, que ele possa desinfetar os currais e tratar com mais higiene os animais, que certamente eles irão deixar de morrer. É um exemplo que nos deu o próprio Allan Kardec para nos mostrar que nem tudo é obsessão. Nós temos que analisar com cuidado e temos que buscar nas nossas vidas, então, termos aquela conduta cristã que o Cristo nos pediu. Hoje, nós falamos de obsessão no cotidiano, na vida da pessoa comum. Nós vamos ainda analisar num próximo vídeo sobre os 10 principais tipos, vamos ver se dá para analisar isso num vídeo ou em 2 vídeos, os 10 principais tipos de obsessores que estão nos influenciando no nosso dia a dia. E depois vamos buscar mais especificamente a questão do tema obsessão no exercício da mediunidade, que é o que mais aborda, mais estuda especificamente Allan Kardec no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Então, é o que nós tínhamos para falar sobre obsessão, e não esqueçamos, vigiai e orai.
Esta é a grande mensagem do Mestre e que Jesus nos abençoe. Muita paz, meu irmão.